Bom dia, paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Quem vos sauda é o vosso irmão em Cristo, irmão Márcio. Eu quero estar, meus irmãos, nesta manhã aqui junto com vocês, trazendo uma mensagem para a nossa meditação da Palavra de Deus. E quero aqui, meus irmãos, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, por cada livramento, por cada bênção que o Senhor Jesus tem derramado sobre nós. Eu estava aqui, meus irmãos, meditando na palavra de Deus. Glória a Deus. E Deus, meus irmãos, Ele tem sido maravilhoso. Então, quando nós paramos para ouvir a palavra do Senhor Jesus, quando nós, meus irmãos, tiramos tempo para Deus, para ouvir, ainda que seja poucos minutos, já é o suficiente para Deus mudar a nossa vida. Já é o suficiente para Deus mudar a nossa mentalidade e nos dar uma orientação para nós alcançarmos aquilo que nós desejamos receber da parte de Deus. Então quero convidar você para estar junto conosco neste pequeno momento com Deus. Glória a Deus. E eu tenho certeza que Deus irá nos abençoar nesta manhã. Hoje é domingo, glória a Deus, e nós estamos aqui para agradecer a Deus. Você já agradeceu a Deus hoje por tudo que Ele fez, pela vida que Ele te deu? Nós temos esta oportunidade, este acesso ao Pai Celestial, dado por Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Glória a Deus. Então Deus, Ele é digno, de toda honra, de toda glória. E Ele tem todo o poder. Então Jesus falou, olha, tudo que vocês pedirdes ao Pai, no meu nome, Ele vos concederá. Glória a Deus. Então, se nós pedirmos a Deus, no nome de Jesus, Ele fará aquilo que é para o nosso próprio bem. Aquilo que é para a glória de Deus vai acontecer em nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu queria, meus irmãos, deixar aqui um texto da palavra de Deus em Lucas, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Glória a Deus. Capítulo 5. Quero ler alguns versículos aqui junto com os irmãos. Se você tem a sua Bíblia aí na sua casa, você pode ler também. Em Lucas, capítulo 5. Glória a Deus. Que diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se-lhe as redes. Glória a Deus. Amados e queridos irmãos, essa palavra é uma palavra maravilhosa, porque diz a Bíblia, meus irmãos, que Jesus, ele estava diante de uma grande multidão que o apertava. Ele estava ali falando da salvação, do reino de Deus,
E a Bíblia diz, meus irmãos, que como aquela grande multidão estava ali à volta de Jesus e o apertava, aí a Bíblia fala, meus irmãos, que o Senhor Jesus, ele viu ali 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores que lavavam a rede. E ele vai lá e ele pega o barco, meus irmãos, de Simão, ou seja, de Pedro. E ali, meus irmãos, Jesus pega aquele barco para ensinar a palavra de Deus. E a Bíblia diz que então Jesus entra dentro daquele barco e ele pede para ele se afastar um pouco da terra, e ali o Senhor faz, meus irmãos, a obra de Deus. Ele anuncia tudo aquilo que ele tinha que anunciar a respeito do reino de Deus. E ali, meus irmãos, Pedro estava dentro daquele barco, estava ouvindo a palavra do Senhor Jesus, e diz a Bíblia, meus irmãos, que quando o Senhor acaba aquela mensagem, ele termina de pregar, meus irmãos, glória a Deus. Aí diz que quando ele acabou de falar, ele disse a Simão, faze-te, ou seja, afasta-te para o mar alto e lança a vossa rede para pescar. Aqui ele está falando com um homem, meus irmãos, que tinha passado toda a noite pescando e não tinha pegado nada, diz a palavra de Deus. Pedro passou uma noite inteira pescando e não teve resultado. Louvado seja Deus. E ali, meus irmãos, mesmo diante daquela frustração, ele vai lá e ele dá espaço para Jesus. Ele empresta o seu barco para Jesus pregar o evangelho. Então, quando Jesus acaba aquela mensagem, Jesus olha para ele e fala, olha, afasta-te ao mar alto. Em outras palavras, você pode agora voltar a pescar. Você pode voltar ao que você estava fazendo, que não tinha dado certo. E aí, meus irmãos, diz a Bíblia que Pedro olha para Jesus e diz, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, porque mandas, lançarei a rede. Ele está dizendo, olha, a noite inteira nós pescamos, não pegamos nada, foi uma noite de frustração, mas tem uma coisa, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E diz a Bíblia, meus irmãos, que ele vai lá e ele faz segundo a palavra do Senhor Jesus. E diz a Bíblia, meus irmãos, que colheram uma grande quantidade de peixe e rompia-se as redes. Glória a Deus. Sabe o que eu quero dizer para você nesta manhã? Talvez você pode estar debaixo de uma noite difícil. Talvez você está vivendo uma noite de tribulação, de angústia, que você tentou e as coisas não deu certo. Mas eu quero dizer para você que Pedro, Simão viveu isso. Ele passou a noite pescando, mas quando ele amanheceu o dia, ele estava lavando as redes, ele ouviu um homem que estava falando concernente ao reino do céu. E ali Jesus pede para ele ouve a voz de Deus, ele faz aquilo que o Senhor tinha pedido para ele. E ali, meus irmãos, após aquela mensagem, o Senhor fala, olha, agora você vai voltar a fazer o que você estava fazendo. Aquilo que não estava dando certo. E a Bíblia diz que ele obedeceu. Então, quando ele vai lá e ele lança a rede,
tudo aquilo que ele não tinha conquistado durante aquela noite, ali, meus irmãos, o Senhor trouxe a recompensa para ele, porque ele lançou a rede e veio ali, meus irmãos, grande quantidade de peixe. Glória a Deus. Sabe o que é isso? É quando nós ouvimos a palavra de Deus. Primeiro você ouve a palavra de Deus. Primeiro você tem que ter espaço para Jesus na sua vida. E depois você volta a fazer aquilo que você precisa fazer. Isso aqui está mostrando para nós que primeiro nós temos que ouvir a mensagem de Deus. Depois nós vamos fazer aquilo que nós temos que fazer. Muitas vezes nós não temos bons resultados porque nós pensamos primeiro em nós, primeiro naquilo que nós precisamos fazer e deixamos a vontade de Deus para depois. Glória a Deus. Mas aqui, meus irmãos, é um exemplo para nós. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós decidimos ouvir a voz de Deus, depois o Senhor, Ele nos recompensará. Glória a Deus. Então, meus irmãos, a Bíblia diz que depois o Senhor olhou para aqueles homens e falou: olha, vocês não vão ser mais pescadores de peixe. Você vai ser pescador de alma. Glória a Deus. Ou seja, você não vai mais trabalhar com pesca de peixe, você vai fazer a obra de Deus. Então, meus irmãos, Deus, Ele nos chama para fazer a sua vontade. Glória a Deus. O Senhor, Ele nos chama para nós fazermos a vontade dEle. E assim nós vamos ser cuidados por Deus. Deus estará conosco e nos abençoará. Então eu espero que Deus abençoe o seu dia. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã bem cedo. Porque quando você se coloca diante de Deus pela manhã, quando você se apresenta a Deus através da oração, o Senhor, Ele vem e Ele te abençoa. E Ele te dá a restauração que você precisa. Vamos falar com Deus nesta manhã? Vamos fazer um minuto de oração a Deus, agradecendo a Ele por tudo. Glória a Deus. Vamos agradecer, porque quando nós agradecemos, o Senhor, Ele nos abençoa mais e mais. Vamos falar com Deus. Querido Deus, maravilhoso e eterno Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu me coloco diante de Ti nesta manhã, Senhor, para Te agradecer, meu Deus, pela vida que o Senhor nos deu, pela oportunidade de podermos estar em Tua presença, Senhor. Senhor, eu Te agradeço, meu Pai, pela vida desta pessoa que vai nos ouvir, meu Deus, desta pessoa que talvez, meu Pai, esteja precisando de uma palavra do Senhor nesta manhã. Visita agora, meu Deus. Senhor, visita cada pessoa, cada família. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Que as Tuas mãos venham alcançar, meu Deus, as vidas nesta manhã. Que pessoas venham ser fortalecidas pelo Teu poder, Senhor. Pelo Teu Espírito Santo, meu Pai. Visita este lar agora, traga paz, Senhor, traga esperança no coração daqueles que choram, meu Deus, daquelas pessoas que se encontram muitas vezes angustiadas, muitas das vezes enferma, que o Senhor venha visitar nesta manhã e trazer saúde, meu Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu Te louvo nesta manhã, Senhor. Eu Te agradeço pela vida, meu Deus. Eu Te agradeço pelo fôlego de vida que o Senhor nos deu, meu Pai. Abre as portas do céu e derrama as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida, sobre o nosso lar, sobre os nossos familiares, meu Deus. Vai ao encontro, meu Pai, do Teu filho. Vai ao encontro da Tua filha nesta manhã, Senhor.
Que o milagre do Senhor possa chegar, meu Deus. Que a luz do Senhor possa resplandecer em cada vida nesta manhã. Oh, meu Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, e te pedimos a tua proteção. Pedimos que o Senhor, meu Pai, venha nos guardar e nos livrar de todo o mal. Nos livra, Senhor, das mãos do inimigo, meu Pai. Quebra as cadeias, quebra toda a maldição contra as nossas vidas, Senhor. Em Ti nós temos paz. No Senhor nós temos a vida eterna. No Senhor nós temos a esperança, meu Deus. Nós viveremos milagres em Cristo, meu Pai. Assim como Pedro, meu Deus, viveu um milagre na Tua presença, nós viveremos um milagre neste dia, meu Pai. Porque o Senhor nos abençoará. O Senhor nos dará tudo aquilo que nós precisamos. Nós te louvamos, Senhor, e te pedimos, meu Deus, permaneça conosco a cada dia, a cada momento, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus, e graças a Deus. Amém, meus irmãos, glória a Deus. Eu tenho certeza que Deus está conosco. Se Ele está presente nas nossas vidas, a nossa vida vai ser uma vida de vitória, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você parou para ouvir a palavra de Deus, o Senhor vai te abençoar. Porque a palavra diz, Jesus falou, aquele que ouve a minha palavra e pratica, é como um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E sobre aquela casa veio o vento e ela não caiu. Veio a enchente e ela não caiu. Glória a Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus e praticamos, nós temos bom resultado. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Quando você para e ouve a palavra de Deus e pratica, você tem um bom resultado. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Glória a Deus. Você vai ter um dia de bênção e de paz. Glória a Jesus. Você vai ter um dia de experiência com Deus. Se você crer, você verá a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo continue abençoando a cada um de vocês. Que Deus, que o Espírito Santo possa te abençoar neste dia. Fique na paz do Senhor Jesus.